Fala aí, torcedor do nosso canal, trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo trazendo aí o Ronaldo Giovanelli, Edu Dracena, Cicinho, debatendo aí o clássico carioca entre Fluminense e Vasco, semifinal da competição. E as duas partidas que serão realizadas no Maracanã, com 50% para a torcida do Fluminense e 50% para a torcida do Vasco. Vamos trazer os comentaristas debatendo a partida. O Cicinho, na opinião do Cicinho, o Fluminense é muito favorito aí no clássico. Antes de trazer o vídeo, quero trazer aqui as promoções e ofertas de hoje do Mercado Livre, porque o YouTube está em parceria com o Mercado Livre, com a Shopee. Então você assiste aí o debate e após o debate entra aí no link na descrição do vídeo, dá uma conferida aí nos produtos e qualquer produto que você comprar aqui pelo nosso link, você vai estar ajudando o nosso canal. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, a sua esposa, manda esse vídeo aqui para ela e pede a ela para sempre que ela for comprar pelo Mercado Livre, ela entrar aqui pelo link do nosso canal. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto com os jogos de hoje da terça-feira. Não é? E é o seguinte, Copa do Brasil. Teremos de um lado um duelo carioca, Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco até goleou algumas vezes, meu Internacional, Santos, mas terminou meio em baixa o Campeonato Brasileiro. O Fluminense em contrapartida muito bem e classificado diretamente na Libertadores com o Subeldia. Enquanto a maioria dos clubes está de férias após o fim do Campeonato Brasileiro, outros entram na parte mais importante da temporada. Há apenas 4 jogos de gritar campeão. Na quinta-feira, no Maracanã, Vasco e Fluminense começam a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil. Os dois times chegam em momentos completamente diferentes. Sob o comando do argentino Luiz Ubeldia, o tricolor vive grande fase. Não perde há 7 partidas e se garantiu na fase de grupos da Libertadores ao derrotar o Bahia no último domingo. Desempenho que faz com que o Flu ganhe o status de favorito no confronto. Mas o discurso dos jogadores é outro. A gente respeita muito o Vasco, né? Porque o Vasco é um... Bom, eu conheço o treinador pessoalmente, né? Um baita treinador. Então, se tratando de mata-mata, é uma competição diferente do que é o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que manter os pés no chão, continuar fazendo o que a gente está fazendo, segurança na defensiva e conseguindo fazer os gols na frente, que é isso que vai nos ajudar a passar primeiro, dar esse primeiro passo para a final. 2 vagas estão em aberto na equipe titular. No meio de campo, Nonato e Hércules brigam por um lugar e no ataque, Soteldo deve ser o substituto de Canóbio, suspenso. Já o time de Fernando Diniz perdeu 7 e só venceu 1 dos últimos 8 jogos. A despedida no Brasileirão foi da pior maneira possível. Com a equipe reserva, acabou goleado por 5-0 pelo Atlético Mineiro e terminou a competição na 14ª posição. Mas os jogadores garantem que isso já ficou para trás. O momento está o melhor possível. Acredito que temos tudo para chegar lá e fazermos 2 bons jogos. Se trata de um clássico, se trata de uma semifinal de Copa, então são jogos diferentes realmente. A nossa chave do Brasileiro já foi virada e, cara, nosso foco total é 100% agora no jogo contra o Fluminense. Após sofrer uma entorse no joelho esquerdo, Lucas Piton deve ser o único desfalque vascaíno. O destro Puma Rodrigues é o favorito a assumir a lateral esquerda. Quando a bola rolar na quinta-feira entre as duas equipes, entra a rivalidade carioca, histórica, sempre se enfrentando, torcidas que estão de lados opostos, mas entra também a expertise de Fernando Diniz e Luiz Subeldia. O Fluminense não perdeu consistência com a saída do Renato Gaúcho. O Diniz trouxe momentos de brilhantismo também ao Vasco. Outros, a torcida pegou no pé, termina com uma goleada, mas é outra competição, é outro campeonato, uma fórmula diferente para disputar a Copa do Brasil. Cicinho, como é que você vê esse duelo? Há um equilíbrio?
Renata, pelo que foi o final do Campeonato Brasileiro, não há um equilíbrio. O Fluminense é muito favorito, mas assim, o Vasco ele já demonstrou nesses momentos de dificuldade que ele é capaz de reverter resultado, ele é capaz de jogar para igual, principalmente em clássico, né? Prova disso foram jogos contra o Flamengo, quando o Flamengo era absoluto, era favorito, e o Vasco conseguiu empatar, conseguiu criar oportunidades assim no Campeonato Brasileiro, enfim, quando enfrentou o Flamengo. E contra o Fluminense, o momento do Fluminense é bem melhor. E dá para perceber que o Vasco ele tirou realmente o pé no Campeonato Brasileiro, concentrando para a Copa do Brasil. Agora resta saber qual Vasco nós vamos acompanhar. Se é aquele concentrado que jogou contra o Inter, né, que ganhou de 5 do Inter, ou se é esse Vasco na qual nós estamos vendo um time que toma muitos gols, um time totalmente desligado no sistema defensivo. O Fluminense a gente vê o quê? Um time totalmente equilibrado. Enquanto o Vasco existe esse desequilíbrio. Se fosse para tacar a minha cartada, o Fluminense é muito favorito contra o Vasco. Edu, eu ganhei o respeito do Vasco com esse 5-1, no sentido de que o time fez o que tinha que fazer, sem dó nem piedade, depois até não conseguiu manter o mesmo nível. Só que o Fluminense, no Mundial com o Renato Gaúcho, deu provas de que é competitivo e não perdeu qualidade com o Subeldía, por exemplo, nesse duelo final diante do Bahia, ótimo time comandado pelo Ceni, mas que o Fluminense foi superior. Renato, o Vasco é aquela dúvida, né? A gente fala da irregularidade do Vasco ao longo do campeonato, sim, toda a temporada. Então a gente, como o Cicinho falou, a gente não sabe qual o Vasco vai ser. Vai entrar aquele time que manteve uma sequência de vitórias ou aquele Vasco que jogou a última rodada contra o Atlético Mineiro sendo goleado e ainda mais sendo cobrado pelo seu treinador, que não gostou do desempenho. Por um outro lado, você pega um Fluminense muito bem equilibrado com o Zubeldia, entrou, não perdeu ainda jogando dentro de casa. Então isso é um fator muito importante, principalmente nesse formato de campeonato que é mata-mata, jogam fora em casa. Então eu entendo assim, o Fluminense, melhor momento, mas a gente sabe que clássico tudo se equilibra e, é claro, um pouquinho de favoritismo para a equipe do Fluminense. No outro lado da semifinal, Cruzeiro e Corinthians. Obrigado, Cícero. E aí, tem favorito? Tem, né? Vasco e Fluminense, nos últimos 10 jogos, tem essa história aí. O Vasco, 3 vitórias, nenhum empate, 7 derrotas. E se a gente fizesse um corte de 8 jogos, seria 1 vitória e 7 derrotas. É realmente inacreditável essa sequência final aí do Vasco. Fluminense, ao contrário, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O aproveitamento de um é de 30%, do outro 77%. O Fluminense marcou 4 gols a mais e o Vasco sofreu 15 a mais que o tricolor das Laranjeiras. Falando do Vasco, Breler, o time no campeonato, o Cícero falou, né? 19 derrotas, um turno inteiro, só 6 empates nos 38 jogos. Ou ganha ou perde. Às vezes embalava 3, 4 vitórias, mas também quando começa a perder. E o Diniz disse ontem que foi um dos piores jogos que ele comandou. O Vasco... A goleada contra o Atlético Mineiro, com time reserva. O Vasco é esse time, Edu. No mesmo campeonato ganha de 6 do Santos, toma de 5 do Galo. É essa bipolaridade que tem marcado não só o Vasco na temporada, mas nos últimos anos. O torcedor do Vasco se acostumou, infelizmente, com isso. Então, conseguiu emplacar uma sequência de 5 vitórias consecutivas, deu esperança para o torcedor e essa esperança se esfacelou completamente com a reta final. O brasileiro do Vasco foi péssimo. É um time que tem 19 derrotas, só não perdeu mais do que Sport e Juventude, que foram rebaixados. Só não tomou mais gols do que essas duas equipes também, mais de 60 gols sofridos. Então foi um time de altos e baixos e, obviamente, de mais baixos. Não à toa termina nessa... Mas e aí, mata-mata pode virar a chave? Então, e do outro lado, o Fluminense com a confiança lá no alto, porque os dois times se enfrentaram naquela sequência do Vasco de 5 vitórias consecutivas. O Vasco venceu bem, o torcedor até ficou esperançoso, mas depois de tudo isso, Edu, e até no último jogo, em que o Vasco vai ali como time reserva, focando na Copa do Brasil, se é uma derrota protocolar, o torcedor também fica tranquilo, mas toma um 5-0, de fato para baixar o ânimo, baixar a moral, e o Fernando Diniz vai ter de trabalhar esse aspecto também, porque naturalmente o time está... o Verratti sai esbravejando ali, foi substituído depois da expulsão do Hugo Moura. Há jogadores também que sentem, né, essa pressão no Vasco, esse desgaste.
Então vai ter muito trabalho, Fernando Diniz, para virar esse confronto, porque o Fluminense já sai ganhando de fato, pelo menos no aspecto anímico, né? Terminou muito melhor o Brasileiro e, claro, com vaga na Libertadores. Rapidinho, Zupac, só para arrematar, o legal do mata-mata é isso, né? Que nada do Campeonato Brasileiro pode entrar em campo, ou pode, mas de repente o Vasco muda. O que permite que esse confronto seja equilibrado e aberto é justamente o fato dele ser um mata-mata. E que bom que a gente tem um Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, torneios tão diferentes. O Fluminense foi o melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro, um encaixe fenomenal do Luiz Ubeldia, depois de um começo um pouco mais nebuloso, um pouco mais moroso, mas ele encaixou o time muito bem, com o Lúcio Acosta jogando muito bem, recuperando alguns jogadores importantes, o Soteldo virando opção, o Ganso virando opção, jogadores importantes. Um time muito competitivo e que define melhor as coisas na frente, o que era o grande gargalo do Fluminense nas mãos do Renato, a definição das jogadas, porque o Fluminense tem atacantes de níveis muito diferentes. O Fluminense chega muito melhor do que o Vasco para a semifinal, mas é mata-mata, e o mata-mata permite. E é clássico também. É isso. É isso. Trazer aqui, pessoal, agora os jogos dessa terça-feira. Teremos aí Liga dos Campeões, muitos jogos. Bayern de Munique enfrentando o Sporting, Barcelona contra o Frankfurt, PSV contra o Atlético de Madrid. Olha que jogão, Inter de Milão e Liverpool, Mônaco e Galatasaray, Atalanta e Chelsea, Tottenham e Slavia Praga, né? União Saint-Gilloise e Olympique. A Liga dos Campeões da Ásia, todos os jogos já acontecendo. Copa do Brasil Sub-20, Copa São Paulo Feminina. São jogos de hoje aí, nessa terça-feira. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E mais uma vez, eu venho aqui para falar dos produtos e ofertas de hoje. Dá uma conferida aí, entra aí no link na descrição do vídeo. Dá uma conferida e você adquirindo qualquer produto aqui pelo nosso link, você vai estar ajudando o nosso canal. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, envia esse vídeo aqui para sua esposa, se ela também compra, seu pai, sua mãe, quem já é acostumado a comprar, que você conhece, e pede a ela para sempre que comprar aqui pelo nosso link na descrição do vídeo, vai ajudar demais o nosso canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.